Isso aí, as fake news, elas são provocativas, elas tocam diretamente em emoções e crenças, né, que as pessoas, assim, ó, estão disponíveis a serem despertadas, e se tocam disso, né? Então, desperta ali algo muito primitivo. Bom, como a gente pode, né, combater isso? Eu acho que são os nossos tempos, pessoal. Acho que essa é a grande demanda, como eu estava falando, né, de que a gente traga o simbólico, né, circular a palavra em rodas, nas escolas, nos grupos, nas comunidades. Eu normalmente não entro em grupos assim que estão se pegando por um lado e por outro, mas tinha um grupo aí que eu estava e que estava havendo uma discussão um certo nível, ainda que polarizada, né? E a gente vendo ali, tinha uma pessoa que era negra e mulher defendendo, né, radicalmente, né, que o Lula era ladrão, todo esse realejo que toca, e Bolsonaro é o cara, enfim. Eu ousei tocar em algo assim, ó, que foi lá no fundo deles. Eu perguntei, mas e como é que fica a autoestima de vocês quando a mulher é vista como vinda de um fracasso, né? E quando o negro é pesado em arrobas. Bom, aí a falência simbólica foi imediata. Enlouqueceu o administrador, não tinha o que dizer, achou que eu estava entrando numa seara íntima. Eu digo, calma, eu estou falando de uma coisa que não é só, acontece só contigo, eu estou falando de uma coisa que é de todos nós, da sociedade, né? A misoginia, o racismo, enfim, é disso que eu estou falando. Mas como ele foi tocado na sua autoestima mal resolvida, ele simplesmente passou ao ato e me tirou do grupo. Então, aí é que está, a gente tem muita falência simbólica, que é pela via de que tem um imaginário dissonante cognitivamente falando, que imperou, e imperou muito nesses 4 anos, gente. Não foi pouca coisa, com ameaças e com a repetição, né? Aí eu digo assim, ó, enquanto nós, na psicanálise, queremos fazer o caminho de volta, isso aí foi behaviorismo, hardcore. Skinner. Né? Nada contra o behaviorismo, mas assim, ó, a forma que eles trabalharam foi behaviorista, né? Condicionamento, assim, né? Skinner na veia. Claro, né? E agora a gente tem que... E, gente, assim, ó, e eu tenho que dizer para vocês, funciona. E funciona. Funcionou, né? Perfeito. Não, e funciona. Se tu olhar para a nossa sociedade, ela é uma sociedade autômata, praticamente. São poucos elementos que a gente tem aí de uma certa independência, seja intelectual, seja uma tentativa. Ela molda, ela alinha, não tem a menor dúvida que ela faz isso, né? Uma máquina subjetiva muito próxima do que o nazismo fez. Olha né? só, Rô, Gaio, me veio uma coisa na cabeça, porque eu acho que a gente precisa agora fazer uma análise histórica sem esse mesmo ufanismo. Eu comentei que eu estava comentando com o Gaio, Rô, na sériezinha do Lúcifer, o castigo, o Lúcifer veio para a Terra e havia toda uma disputa ali, porque ele estava cansado do inferno, tá? E aí foi feita uma série. Mas o castigo era quando as pessoas ficavam num looping infernal, vivendo aquele momento derradeiro de sofrimento, de angústia e medo, tá? Então esse era o castigo, era vivenciar aquilo e eternamente, era um looping. Aí eu coloco esse elemento, essa metáfora para a gente pensar. Olha, por mais que sejamos condescendentes, não é irreal admitir que os equívocos do governo Lula, que geraram o governo Dilma, que geraram o governo Temer, geraram o governo Bolsonaro. Isso é uma questão histórica que precisa ser analisada. Mas, independente disso, a minha preocupação é o que precisamos fazer para que 2026 a gente não reviva 2018 de uma forma piorada. Então, assim, quais são os elementos, né? Como que a gente demonstra maturidade
para, sem querer caça às bruxas, realmente entender o momento histórico e sair desse looping infernal. Porque não tenham dúvidas, 2026, se for com essa turma que está saindo aí, será o apocalipse do ponto de vista institucional, né? Então, como que a gente faz isso? Eu quero falar algumas coisas para trazer um pouco de otimismo realista, né? Vamos pensar que a repetição realmente demanda um novo, isso vale, né, a psicanálise em extensão lacaniana, para a gente ver o que não pode se repetir. Os desafios vão estar aí, negociar com o Centrão, com o Congresso, etc., né? Como é que o Lula vai cuidar dos dirigentes das estatais? Porque não adianta tu dizer, lá, tem uma equipe que cuida, mas, bom, tu escolhe, né? Não dá para tirar da reta. Só que o que eu acho que é estimulante? Nós não estamos, assim, com o PT no governo. Nós temos 10 partidos, né? Por exemplo, assim, o fato de agora a gente estar com a Tebet, que é uma ala melhor do MDB, né? Que reconhece os erros, que rompe com aqueles líderes nefastos, isso é positivo. A nossa esquerda evoluiu em algumas coisas, por exemplo, aqui, eu militei o tempo inteiro, né, porque eu sou independente, mas eu tenho minha simpatia pelo pessoal, todo mundo sabe disso. Houve menos ranço com o pessoal, houve uma união bacana aqui, houve uma flexibilidade de negociarem, né, tanto para apoiar o Lula lá, como apoiar aqui, né, a candidatura ao governo, e principalmente eu acho que houve uma flexibilidade de se apostar que o mais importante agora é a democracia. Tanto é que se apoiou o Leite, eu apoiei o Leite, fui para a campanha do Leite, porque o que não dava era Onix, né? E aí eu te digo mais, a gente já viveu, falando em história, que eu acho que tu tens razão, nós já vivemos momentos históricos democráticos que se produziu muita coisa boa. Nós fizemos uma baixa ditadura, nós fizemos uma Constituição sensacional, que é muito rica, que se ela operasse não precisaria tanta polaridade, nós derrubamos o Collor, então tá aí. Não temos santos, né? Eu não tenho ilusão de santos, não tem, eu não sou, ninguém é, né? Agora, claro, o Lula está legitimado, né? Ele está liberado, né? Os erros que ele cometeu, eu acredito que ele vai procurar agora não fazer, eu acho que ele está num outro momento, num momento de maturidade, né? Está com uma companheira que acho que é uma primeira-dama que a gente deve se orgulhar, até por um ato dela, né? Ela casou com um vestido de rendeira, valorizando a nossa produção, a nossa cultura. Então, são esses elementos que me encantam e que nesses elementos eu aposto que a gente está num outro momento, que tem elementos para fazer diferente, sim. E temos que exigir. Eu vou ser o primeiro a cobrar, né? Porque eu também tive meus ranços, enfim, né? Mas eu acho que chegou um momento que aquilo que eu disse, assim, entre um mito e o outro, a gente tem que combater com o mito que fez essa correlação de forças democráticas pelo seu carisma e por... Aí eu não sei, claro, talvez tu não concorde, Alexandre, mas eu acho que o Lula, ele mais se ralou pelo que ele fez de melhor do que ele fez de pior, né? Porque a gente tem uma soma de muitos avanços e olha a imagem que ele tem internacional, ele é reverenciado internacionalmente, ele tem um carisma e um respeito como nem o Fernando Henrique teve. Olha, Gaio, eu gostei de ouvir o que tu disse, tá? Concordo com gênero e número. Eu acho que, sim, Alexandre, essa preocupação que tu traz, né, esse desafio, temos desafios. E não é pouca coisa, exatamente porque, historicamente, a gente nunca teve uma situação política, né, eleitoral tão acirrada, tão inflamada, né, tão polarizada. Então, a gente tem um desafio enorme, que é dialogar, sair dos extremos e dialogar. Uhum. E o Lula é hábil nisso. Hábil. Uhum. E ele no momento que foi dado a sua, né, enfim, a vitória, o discurso dele é totalmente diferente do que seria o discurso do patriota, lá, o dito patriota, né? Uhum. Enfim, com posições assim muito excludentes, né? Então ele tem uma narrativa e uma fala
que acolhe, né, que vai ter trabalho. Eu acho que ele tem o desafio de, assim, ó, exatamente se servindo, quando tu diz assim, ó, eu acho que ele foi condenado muito mais pelo que ele fez de bom do que ele fez, né, de essas pisadas na jaca aí que aconteceram, né, mas ele foi muito mais combatido, né, pela forma e pelo posicionamento né, dessa liderança que pensa né, naquele lá da ponta, né? Não nas camadas mais, porque, enfim, o pano de fundo é capitalista, mas pensando também nas camadas mais de base, né? Que seguram toda essa, porque é uma pirâmide, toda essa economia ainda é. Então, assim, eu acho que eu vejo com um otimismo. Também. Desafio que é exatamente assim, o poder fazer um governo limpo, né? Eu acho que ele sabe que ele não tem o direito de errar, não vai poder errar. Mas só quero registrar que assim, eu primeiro concordo com vocês, eu também acho que o nosso problema nessa eleição foi civilidade versus barbárie, e para mim a não aceitação do Lula é muito mais por uma questão social, é muito mais Casagrande e Senzala do que política, certo? Perfeito. Mas o que eu quero colocar é o compromisso de quem passou. O PT teve 14 anos no governo, teve uma boa base, gente, e o nosso legado de transformações estruturais foi pequeno, quase nulo. E a gente precisa. Então, o que eu realmente. O meu hoje é não fazer uma pura e simples autocrítica histórica, mas é deixar um legado histórico que a gente possa avançar institucionalmente para a gente abrir e oxigenar essas instituições, para que a gente consiga, para que a reforma política que não saiu, saia, para que a gente consiga fazer algumas contrapartidas nesse jogo de poder, para que talvez a gente não precise mais ter que se juntar para ter que lidar contra a barbárie, que a gente possa, num ambiente democrático, defender posições sem medo da barbárie, né? Para que a gente consiga avançar. Esse eu vejo que foi o nosso grande limite nesse momento histórico, né? Esse grande limite é o limite de que, assim, ó, a burguesia tem uma herança histórica de dominação, e eles continuam com essa herança, porque, assim, ó, se ganhar a presidência não quer dizer se ganhar um poder maior, porque eles ganharam na maioria dos estados, né? Eles estão com as bancadas cheias, então a gente tem a esperança nessa união, tem a esperança em negociação, na força internacional. O Lula já está com uma agenda, né? Já vai na África, no Egito, já vem dinheiro da Normandia para a Amazônia. Então, essas coisas acho que são potentes, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que jornalisticamente nós estamos dando conta, e a gente está trabalhando agora, trazendo coisas da cultura e literatura, né? Como tu já trouxe um filme, tu trouxeste as obras, né? Eu vou trazer um comentário breve de uma peça, de uma leitura dramática que eu vi ontem. A peça escocesa, né, que é a Macbeth, de Shakespeare, que foi encomendada por Jaime I, né? Porque ele era, ao mesmo tempo, o rei da Inglaterra e da Escócia, e a Elizabeth não podia ter filhos, né? Então, naquela época, ninguém poderia saber quem seria o culpado, entre aspas, né? Porque não tinha como fazer exame. E o Eduardo Kramer, que é um competente e criativo diretor de teatro, ele pegou 2 atores, né? O Petrilo e a Tuane Cigarã, que são meus amigos, e deu mais espaço para a Lady Macbeth. E depois da peça eu pude fazer um comentário e usei um pouco da psicanálise para pensar assim, ó, até a questão psicológica mesmo, psicopatológica deles, né? E o que é interessante que é atual? Tem uma simbologia do sangue nas mãos, né? Que faz parte do delírio de ambos, né? E tem uma questão assim, ó, a persuasão. Ela é que é a persuasiva com ele, que tinha uma certa moralidade, né? E ela vai persuadindo ele para matar o Duncan e ele se tornar o rei, né?
E aí ele acaba fazendo isso para atender a demanda dela. E aí eles enlouquecem, ela tem sonambulismo, culpa. Ela, que aparentemente era muito fria, acaba também enlouquecendo e se mata, né? Então tem uma saída que é bem melancólica, né? E aí eu fui dar uma pesquisada em Freud, aí eu me dei conta, Rô, que como o conceito de psicose em Freud ele é inacabado e ele usa inclusive elementos da própria maneira de pensar neurose, né? E aí isso ficou bola picando para o Lacan, que fez muito bem. Então aí ele achava que tinha uma coisa clássica na neurose, que era depois do desejo satisfeito, a insatisfação de Lady Macbeth. Mas aí eu já fui mais para o lado do Lacan para pensar que tinha algo de uma loucura, no mínimo histérica, que melancoliza, né? Que leva para o suicídio. E aí, o que a gente está vivendo atualmente? É isso, né? A persuasão, que a gente falou hoje aqui, né? Que leva para o crime, que deixa mãos sujas de sangue, né? De quem morreu de Covid, de quem matou Marielle, né? Então, extremamente a livre associação dá para ser feita com o que a gente está vivendo. Então, eu recomendo, né? Não sei no momento que o nosso programa ir ao ar se a peça ainda vai estar, mas ela vai estar no Ocidente mais 2 vezes e provavelmente vem no Porto Alegre Verão Alegre, né? Então, não percam, porque vale a pena, tem roda de conversa depois. E teve um resgate interessante, a Rô deve lembrar, tu também, Alexandre, tinha uma prática de leituras dramáticas antigamente, né, naquela época final dos anos 80, que meio que se perdeu. Seguido tinha uma leitura dramática lá no Clube de Cultura, no próprio Arena, né, e isso abria discussões, agilizava a produção, e tem algo que é meta-teatral, né, tu vê como é que se começa a ensaiar, né, a Rô também já fez teatro também, né, tem um momento que tu larga o papel, mas tem um momento importante do papel ali, né? Então foi bem interessante, né? A peça escocesa. Ótimo. Excelente. Mas eu não posso deixar de perguntar uma coisinha agora, Rui e Gaio, que eu acho que vale a pena. E do ponto de vista assim, de políticas públicas para a área de saúde mental, qual é a expectativa de vocês agora com esse governo? Bem simples, né, rapaz? Que tenha mais investimento, um olhar mais para a questão do SUS, e Lula já acenou para isso, né? Exatamente. Porque no governo anterior o que a gente estava vendo era uma precarização do sistema. Então, ainda bem, né, que eu vejo com bons olhos, assim, né? Não sei como é que ele vai fazer, porque estão descobrindo buracos aí de Tem que milhões. militar por coisas assim, como, por exemplo, que o PSF tenha psicólogos, porque não é obrigado a ter, mas eu acho que tinha que ter, né? Gente, deixa eu dizer um problema. O fato de gostar do Ciro e ler o Ciro fez eu aprender algumas coisas. Não falta dinheiro no Brasil, tá? O que nós precisamos é dizer quem vai ficar com o montante. Porque nesse sistema, quem fica são os bancos. Então, basta a gente não pagar um juro absurdo para os bancos mensalmente, que dinheiro vai sobrar, né? Então, o que a gente realmente precisa é elencar prioridades. E apostar no pré-sal, né? Elementos existem isenções, gente, o que não falta nessa terra é dinheiro. A questão toda, e aí sim, eu acho que esse é um nó, qual vai ser a condição de fazer isso do ponto de vista republicano, né? Essa talvez seja o nosso problema, porque esses grupos, eles impõem a sua agenda, né? Isso não acontece ao acaso. Então, talvez seja uma saída realmente a gente ter um pouco mais de transparência, como o Boulos disse, né? Ter pautas que sejam plebiscitárias, sim, né? A gente poder se envolver mais nessa discussão, como nessas peças de teatro, né, Gaio, que era muito comum as discussões no final delas, né? Claro, isso era interessantíssimo, né? né? É legal. Mas eu acho que é isso, sim, sim. Esses plebiscitos, né, que a vontade do povo possa ser explicitada e legitimada, né? E nesses momentos, muita discussão. A barreira de congresso, né? E muita discussão, porque nesse momento tu começa a tomar pé das coisas, tu passa a interagir com elas e não a só tocar de ouvido, né? Olha, eu vou dar um exemplo trazendo para uma situação micro para a gente encerrar, pode ser? Sim. Nós temos no Serviço de Saúde Pública do SUS
dentro do sistema da saúde mental, da rede, da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, e aí trazendo para o serviço que eu trabalho, que é o CAPS 2, né, onde atende pacientes na área da saúde mental graves. Nós temos um espaço que a gente estabeleceu e estabeleceu não porque tiramos da cartola, mas porque ele cumpre os protocolos, as leis, né, dentro do sistema, dos cadernos do SUS e da saúde mental, que é o espaço da Assembleia dos Usuários. Que maravilha isso. Tá? E ela acontece periodicamente, todo mês, em tal dia eles fazem. E eu estimulo que eles vão, porque ali é o espaço deles reivindicarem dentro do serviço o que está bom, o que não está bom, o que eles precisam, como eles estão vendo, enfim, é um espaço para validar, legitimar esta proposição vinda deles ali, seja como vem. Sendo sujeito desse processo. Que está dentro do Humaniza SUS, isso, né? O protagonismo, né? Exatamente isso, Gaio. Fortalecimento do protagonismo do indivíduo. Aquele indivíduo que, antes da reforma, estaria segregado, sem voz, né? sem pertença, ou com ela muito precária, né? Talvez excluído da família, da rede familiar, mas aí nesse espaço de inclusão, no sentido, inclusão é um termo complicado também, mas no sentido de pertença, né? E de legitimar a sua fala no espaço democrático. Fantástico. Isso aí é melhor que Rivotril. Eu acho que isso é uma dúvida boa para toda a sociedade civil, Sim. né?